Olá pessoal, bem-vindos ao Advocacia Pública em Dica. Sou a professora Simone Magalhães, de Direito do Consumidor, e hoje eu trouxe uma questão para resolvermos aqui juntinho sobre bancos de dados e cadastros de consumidores. Matéria essa, né, que existem várias súmulas do STJ incidindo em vários tópicos da matéria. Então vamos acompanhar aqui a questão para fixarmos vários pontos sobre banco de dados e cadastros de consumidores. Então, querendo aqui a opção correta, ok? Letra A. Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito e congêneres são considerados entidades de caráter privado. Pessoal, o próprio CDC, ele já trata essa questão aqui, tá bom? Essas entidades, elas são privadas, mas os serviços que elas prestam não é privado, ok? É um serviço público. Olhem que interessante, é um serviço público, artigo 43, parágrafo 4º. E sabe o que é mais interessante, então, em ser serviço público, ter esse caráter público, pessoal? É justamente que possibilita o remédio constitucional do habeas data. Olha que interessante, habeas data, então, por serem essas entidades de caráter público, tá bom? Voltando aqui para a letra A, então ela está errada porque não é privado, é público, tá? Então, só lembrando, anotem isso aí, pessoal, a possibilidade, tá bom? Do habeas data que se encontra lá no artigo 5º, 72 da Constituição Federal. Olhem que interessante essa previsão aqui. A letra B. É vedado inserir o nome e os dados de consumidor em quaisquer cadastros sem prévia autorização dele. Tô sentindo pegadinha aqui, olhem por quê. É vedado, ok? É vedado inserir o nome e os dados do consumidor em quaisquer cadastros sem a prévia autorização dele. E a pegadinha tá justamente aqui. Olha que sutileza, pessoal. Não é autorização, na verdade, é comunicação. Olhem só o examinador. Não é autorização, é comunicação, tá? Comunicação, na verdade, por escrito, tá? Quando não for solicitado pelo consumidor. E está disciplinado lá no artigo 43, parágrafo 2º, tá? Pode ser comunicação ou pode ser notificação. E a notificação, ela está na súmula 359 do STJ. O que me diz a súmula 359 do STJ? Que é uma obrigação daquele mantenedor, né, daquele serviço de proteção ao crédito, notificar previamente o consumidor sobre a inserção, sobre a negativação do nome dele lá no serviço de proteção ao crédito. Então, atenção, súmula 359 é responsabilidade, então, do próprio órgão mantenedor, ou seja, do próprio serviço de proteção ao crédito, notificar previamente o consumidor, tá bom? Então, voltando aqui, letra B, está errada. Continuando, letra C. Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, podendo conter informações negativas do consumidor referentes aos últimos 10 anos. Olhem só, podendo então conter informações negativas do consumidor referente aos últimos 10 anos. Tá errado isso aqui, tá bom? Primeiro, não pode, tá bom? Não pode, então, conter essas informações pelo período de 10 anos. Aqui, na verdade, é o período de 5 anos, tá?
5 anos, está lá expresso no artigo 43, parágrafo 1º, hein? Artigo 43, parágrafo 1º, falando justamente que as informações de negativação, elas não podem ficar por um período superior a 5 anos, tá bom? Então, a questão aqui está errada, hein, pessoal? Letra D. A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos cadastros de inadimplentes dos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de 5 anos, independentemente da prescrição da execução. Independentemente da prescrição da execução. Isso aqui eu encontro no artigo 43, parágrafo 1º, tá bom? E esse finalzinho aqui, ó, independentemente da prescrição da execução, existe súmula sobre isso, tá? Súmula 323 do STJ, como eu disse para vocês, fiquem muito atentos às súmulas, porque elas incidem em várias temáticas aqui de bancos de dados e cadastros de consumidores, tá bom? A letra D está correta, mas é importante aqui, pessoal, vocês entenderem essa questão aqui do prazo, tá? O prazo de 5 anos. Por quê? Na verdade, muitas pessoas confundem. O prazo de 5 anos não é contado ali da data da negativação, tá bom? O prazo de 5 anos é justamente o prazo da inadimplência. Então, a partir do momento que o consumidor ele está devendo, começa a contar então esse prazo de 5 anos. Mesmo se o fornecedor demorar aí um tempinho para negativar o nome do consumidor, lá no serviço de proteção ao crédito, essa negativação ela será limitada ao período de 5 anos contados lá da inadimplência, tá bom? Então, voltando aqui, letra D, como eu já falei para vocês, está correta, tá bom? Observando aí essa questão do prazo, hein, pessoal? E a última aqui, para finalizar, a letra E, a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo só deverá ser comunicada ao consumidor quando solicitada por ele. Então, me fala aqui, a abertura só deverá ser comunicada quando solicitada, ou seja, se o consumidor não solicitar, ele não precisa nem ser comunicada. Claro, então, por óbvio aqui, está errado, né? Artigo 43, parágrafo 2º, tá? O que me diz o artigo 43, parágrafo 2º? Que o consumidor, ele deve ser comunicado por escrito, ok? Deve ser comunicado por escrito quando ele mesmo não solicita aí essa inclusão, tá bom? Nesses bancos de dados aí. Então, pessoal, atentem-se muito, então, para que essa matéria sempre presente várias súmulas do STJ, tá bom? Que direcionam totalmente a resposta aí quando vocês estiverem fazendo a prova. Então, portanto, atenção, bancos de dados e cadastros de consumidores, e atenção a todas as súmulas e incidentes, tá bom? Até a próxima dica!